O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente está com um outro programa que foi feito, pensado e está sendo gravado com o intuito de abençoar a sua vida. Cada testemunho que passa por aqui tem esse objetivo. Às vezes, uma coisa que para mim não tem tanta importância vai fazer toda a diferença na sua vida. E às vezes, uma coisa que para você é corriqueira pode mudar a vida de outra pessoa. Esse é o objetivo do testemunho, contar aquilo que Deus faz na vida das pessoas, daquelas que deixam Ele agir. Para isso que existe o programa Aliança com Você. E eu não sei se na sua vida já aconteceu isso, de você estar com tudo certinho, sabe? Aquela hora que está tudo certinho, que as coisas estão fluindo, o seu trabalho está legal, sua vida está legal, e de repente Deus te manda fazer alguma coisa que você não quer fazer. Alguma coisa que não estava nos seus planos, alguma coisa diferente de tudo que você tinha planejado para a sua família e para a sua vida. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E com o entrevistado de hoje também. Só que, pelo que eu tenho visto, essas coisas não acontecem com todo mundo, porque não é todo mundo que tem coragem de abrir mão para fazer aquilo que Deus está mandando. E a história de hoje você vai ver que é uma história que quando a gente ouve pela primeira vez, você fica assim, meu Deus, como ele teve coragem, como que ele conseguiu, porque estava tudo certinho, e aí Deus veio e bagunçou tudo, e agora eles estão entendendo o porquê de tudo isso. A história de hoje é assim, e eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida, porque ela vai te dar coragem de dar os passos que você precisa dar, e às vezes você está com medo de dar. Então é para isso que Deus preparou esse momento, para você que está em casa, assistir aqui junto comigo esse testemunho, e para que você veja a glória de Deus, não só na vida do entrevistado de hoje, mas na sua também. Hoje a gente vai contar o testemunho do pastor Sérgio Augusto, da Igreja Novo Tempo. Oi, pastor, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui. A comunidade Novo Tempo está começando e ao mesmo tempo já é grande. E as pessoas agora vão poder conhecer um pouquinho mais através do seu testemunho e de tudo que Deus tem feito na sua vida. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Agradeço pela oportunidade. É um prazer imenso poder estar aqui, né? Juntos já na revista há algum tempo. Sim. E agora aqui no programa Aliança com Você. E eu gostaria também de desejar um bom dia, né, para todos, para você que está assistindo. E eu estou feliz demais de poder estar aqui, compartilhar, né, um pouquinho da nossa história. Amém. Pastor, muita gente já conhece o senhor aqui em Sete Lagoas, na região, fora daqui também, principalmente, né? Mas as pessoas reconhecem o homem de Deus que o senhor é. Mas lá no início da história não era bem assim, né? A história de um jovem que... Na verdade, a sua história é marcada por arriscar tudo, né, pastor? Verdade. Sempre arriscar tudo. Sempre arriscar. Um jovem adolescente que arriscou tudo. É verdade. Como que foi isso? Essa primeira vez que o senhor arriscou tudo? É como você disse, né? Toda história tem um começo, né? Sim. E o começo da minha história, ele foi um pouco conturbado, mas ao mesmo tempo eu vi que era o Senhor, mesmo sem eu saber, era o Senhor me levando para um passo muito grande na minha vida e uma história onde eu ia impactar a vida de outras pessoas também. Eu com 17 anos, ainda muito assim, jovem, eu dei um passo lá para a América, um lugar onde eu não conhecia, um lugar onde nunca ouvi falar de como que era, o contexto e tal. E eu me chego nos Estados Unidos, me enxergo lá, me vejo perdido num lugar onde hoje eu acredito, né, que ia começar uma história na minha vida, né? Então, a partir daquele momento, eu vi Deus na minha vida já encaminhando tudo. O senhor foi assim, na cara e na coragem. Resolveu, falou, não, vou tentar a vida nos Estados Unidos e foi. Nós tínhamos um grupo de amigos, aventureiros também, né? E a gente trabalhava num supermercado onde houve um corte de funcionários.
Então a gente estava ali num grupo de 5, 6 amigos. E aquela crise que o Brasil vinha passando, nos meados aí de 98, 99, né, a crise financeira, o emprego, enfim. E muita gente estava indo para Portugal na época. Era o foco, auge, né? o alvo, indo para Portugal, Estados Unidos. Então o pessoal saindo, indo embora. E o que aconteceu? Nós juntamos esse grupo de amigos e vamos tirar o visto. Então nesse grupo de amigos tinha atletas que competiram já até pelo Brasil, pelo estado do Olha. Paraná, né? E pessoas que já tinham já um certo conhecimento do lado de fora. Vamos embora. Então fomos para uma agência de viagem e vamos lá, vamos assinar o negócio lá e vamos pedir os passaportes. E fizemos, e foi interessante, Carol, que de todos os 5, eu fui o único que consegui o visto. Olha, E naquela época estava assim, a demanda estava muito grande. E o que aconteceu? Eles estavam chamando para uma certa entrevista no Rio de Janeiro. E os meninos ficaram meio assim que com medo de ir para essa entrevista, né, para saber. E eu não, o meu visto veio assim sem entrevista, sem nada, o passaporte carimbado, e a gente me ligou e falou assim, olha, o teu visto está na mão, você pode ir Olha. quando você quiser. E os meninos começaram, eu duvido, você não tem Você coragem, sozinho, sozinho, quero ver o que você vai fazer. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou mostrar para vocês como é que se faz. E lá no fundo eu com medo, né? Meus pais com medo, menino, você é menino, o que você vai fazer lá? E tal, aquela coisa toda. E foi quando 2 semanas depois que o meu visto chegou, eu parti para os Estados Unidos na cara e na coragem. e quando o senhor chegou lá? Não conhecia ninguém, não tinha ninguém te esperando? Como é que foi Na isso? verdade, eu fui com um contato. Esse contato eu não conhecia, eu não sabia quem era uma pessoa que a agência havia enviado lá. Olha só, meninas, minhas filhas, se vocês estiverem assistindo, não vou deixar. Nem precisa ficar andando com a Sara e com a Ana, que eu não vou deixar. Eu falo a mesma coisa para as minhas, né? Que é muita loucura. Então me passaram esse contato e tal, você vai chegar lá, vai estar essa pessoa aqui. Me mostraram uma foto dela. E eu chego em Boston, no aeroporto de Boston, com um cartão telefônico, comprado no aeroporto de São Paulo, e eu não sabia nem usar. Eu pegava o telefone e eu falava, meu Deus, como é que... O senhor falava inglês? Nada, zero. E o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu ouvi uma pessoa que trabalhava no aeroporto falando espanhol. Então, eu fui lá, eu falei o meu portunhol com ele, né? E mostrei para ele, eu sou brasileiro, Brasil, né, Pelé, samba, né, e tal, e eu preciso ligar pro Brasil. E um jovem muito simpático, não, eu vou te ajudar. Ele foi no orelhão, discou, eu falei o número para ele e tal, e eu liguei pro meu pai aqui, falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu cheguei e não tem ninguém aqui. Aí meu pai desesperou, eu do outro lado né, e aí... Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí meu pai ligou pra gente, entrou em contato com o pai dessa pessoa, o pai dessa pessoa entrou em contato com o filho, e aí eu sentado lá em cima das malas, sentei, coloquei a mala lá no chão, sentei e fiquei esperando. Falei, o que me cabe aqui é esperar. E eu vi um rapaz passando, e ele passava várias vezes, ele passava. Aí eu peguei e falei, eu vou perguntar, porque ele tava com uma cara de brasileiro, né? Eu falei assim, você é fulano? Sou, eu falei assim, eu sou fulano também, que você veio buscar. Rapaz, então vamos embora. E a partir dali, a gente meu primeiro contato na América, foi lá na América. Gente. Foi essa pessoa. E aí, depois disso, como é que a vida... Como é que transcorreram as coisas lá? O que começou? Você foi para trabalhar, para estudar? Como é que eu foi? fui com um plano de ficar 6 meses, porque eu tinha um visto de 10 anos, um visto de turista de 10 anos, mas a minha permanência, eles me deram para 6 meses. Então, durante 6 meses eu poderia ficar ali rodando sem problema nenhum. Fazer o que quiser. A polícia pode parar, enfim. E eu falei assim, eu vou ficar esses 6 meses, que era o que a maioria das pessoas faziam. Eu fico 6 meses, volto pro Brasil, aí depois eu volto para a América para renovar essa permanência. E o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou com um plano de trabalhar, de comprar um Gol GTI 2.0 para mim e abrir uma lanchonete, né? Eu falava com meus amigos, eu vou ter a lanchonete mais chique da cidade e tal, aquela coisa toda.
Mas aí foi passando 5, 6 meses, e o processo de você chega num país, você olha tudo, é como uma criança que nasce de novo. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a caminhar de novo, porque eu não sabia ir na esquina de onde eu morava. Então aí entra o processo de adaptação. Esse processo de adaptação que é o difícil. E não é tão rápido, né? Que não é rápido, porque eu não falo a língua. O emprego eu tenho que trabalhar naquilo que me jogar na frente, porque eu preciso me sustentar, né? Então, foi passando 5, 6 meses, e aí foi passando o tempo, e aí eu fiquei 11 anos. Uau! Sem vir ao Brasil, né? Sem ver família, sem nada. Sem nada. No total eu fiquei 15, né? Então, com 11 anos foi quando eu consegui minha autorização para poder vir e tal, aquela coisa toda. Pastor, e esse tempo lá, até agora a gente está falando uma vida normal, não tinha nada a ver com Deus, nada a ver com... Deus te colocou lá porque ele tinha um plano, mas uma boa parte desse tempo ele não revelou esse plano ao Senhor, né? Nada. E era uma vida normal mesmo? Era uma zoeira, vida normal. Festa, não sei o quê. Você chega num país, um adolescente, né? Tudo ao teu redor muito fácil. Porque lá eu trabalho hoje aqui, eu ganho aí 500, 600 dólares na semana, eu posso ali comprar um tênis, eu posso comprar uma televisão, um CD, enfim, a gente vai criando uma liberdade muito grande ali. Mas era uma vida normal, fora do normal, porque eu estava vivendo uma vida normal numa cultura... Normal pra quem é de lá, né? Pra quem é de lá, então, tipo, eu tentava viver a minha vida brasileira lá na América. E lá é muito mais livre do que aqui, né? O acesso às coisas lá é muito fácil, é muito fácil. Nossa. E aí, quando que isso começou a mudar? O senhor chegou, começou a trabalhar e tal, e aí logo fez amizade, lógico, mas e quando que essas coisas começaram a mudar? Chegou um ponto que isso começou a incomodar ou não? Isso é só papo de crente mesmo, que o negócio estava bom mesmo, queria aproveitar e tal? O negócio estava bom, né? Porque eu saí de um país que eu ganhava, na época, R$195, que era um salário comercial. Ganhava bem, né? Poxa, o cara ganha um salário comercial. Com 17 anos, com 17 anos, né? E tal. Aí eu chego na América, fui trabalhar num restaurante, onde eu ganhava $7 a hora, né? Isso há mais de 15 anos atrás. Então eu ganhava $7 a hora. Então, poxa, que legal, né? Tô feliz. Vou ficar rico agora. Vou ficar rico. E eu fui trabalhar num restaurante lavando o prato, né? Dishwasher, que a gente chama, lavador de prato. Então, ali naquele contexto, eu conheci muitos brasileiros, né? E muitas outras pessoas que estavam ali para esse mesmo propósito, de trabalhar de outros países, enfim. Então, esse primeiro contato com o mundo na América foi ali naquele trabalho. Foi onde eu conheci as pessoas. Eu conheci um jovem do Rio de Janeiro, que ele estava viajando o mundo. Ele ficava 6 meses em cada país do mundo. E quando eu cheguei lá, ele faltava 30 dias, um mês para ele ir para a Itália. Ele estava indo para a Itália, ficar mais 6 meses na Itália. Ele estava dando a volta ao mundo. Então, ele que me introduziu às loucuras da América e tal. Então, ele falava inglês, tudo que eu precisava ele traduzia para mim, ele me levava nos lugares, enfim. Aquele ditado que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Eu, um jovem de família, sempre, né, meu pai, minha mãe, na educação, sempre foram rígidos, muito rígidos. Enfim, foi ali que eu abri aquele leque da América. Esses 30 dias foram suficientes. Falei, cara, agora eu tô feito, arrumei um amigo e tal, e tudo que eu precisava. Não, eu sei onde tem, eu te levo lá, eu te mostro e tal. Então foi ali que começou toda a minha história na América. E aí, pastor, quando que Deus entrou nessa história? Bom, eu cheguei lá e eu fui viver uma vida muito, muito louca, né? E eu lembro que na época tinha até uma música que tava no auge lá que chamava Living La Vida Louca, né? E eu ligava pros meus amigos aqui e falava assim, eu tô igual o Rick Martin, Living La Vida Louca, né? E tal. E eu comecei a viver uma vida louca,
né? De muita festa. Para você ter ideia, o meu patrão me dava droga. Meu patrão me presenteava com as coisas lá da vida. Então, acabava os expedientes, o que a gente fazia? Fazia a nossa festa particular ali, dos funcionários, dos amigos e tal. Então, foi indo um processo assim, de muita loucura. Eu criei um embalo muito grande. Eu tava livre, Carol. Meu pai não podia falar nada, tava longe. Pai, tá tudo bem, tá tudo jóia. Minha mãe, meu filho, na época ainda, eu peguei a época da carta, né? Eu tenho as cartas guardadas até hoje. Minha mãe falando, meu filho, cuidado e tal. Então eu me envolvi em briga dentro do restaurante e tal. Eu tinha um temperamento muito explosivo, né? Eu sou filho de italiano com espanhol, né? Nossa, imagina. Então você fala alto, conversa com a mão e tal, aquela coisa toda. E eu fui nesse embalo das baladas, né? E foi aí que, numa certa feita, eu conheci uma jovem que ela era vizinha do restaurante que eu trabalhava. E o irmão dela chegou do Brasil. Então, peraí, pastor, já que já tá mudando a história, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para saber como que Deus entrou no meio dessa vida louca. É rapidinho.